Gênesis capítulo 45. Agora dá para ler, viu, irmão? Aqui o óculos dá para ler. Agora acho que eu não estou vendo não de longe, mas de perto dá para ver primeiro. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Irmãos, essa história, uma história bonita, uma história de revelação, uma história que alguém conta como uma grande história, mas, trocando nas entrelinhas da Bíblia, isso aqui não deixa de ser uma providência de Deus. Deus, ele age de uma forma que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos, às vezes até mesmo não aceitamos. Não aceitamos às vezes. Queremos discordar achando que não é Deus. Mas, vamos para frente. José, ele tinha uns sonhos, né? E sempre contava a seu pai, contava a seus irmãos. Seus irmãos achavam aquele sonho meio que autoritário, né? Achando que eles iam se curvar diante de José, achando que José para ser um moleque, podia ser, não podia acontecer isso. Mas, como foi falado aqui, se eu não me engano, pelo irmão João Paulo, quinta-feira passada, Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Enquanto eu observo os irmãos, o físico, a aparência, Deus olha o que está dentro do coração dos irmãos, né? José era um jovem, os seus irmãos eram pessoas de guerra, pessoas acostumadas a estar no campo, lidando com dificuldades, e José não, era um jovem mancebo. Prova de que Deus, quando quer levantar, quando quer erguer, quando quer exaltar, Deus não olha para o que a gente vê, e sim para o que aquela pessoa pode ser. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A mesma coisa foi quando Deus usou, né, o profeta para ir ungir um rei, né? E quando chegou na casa de Jessé, né, o belemita, ele procurou os seus filhos, e o primeiro que entrou, como foi falado aqui por João Paulo, foi um homem bonito, charmoso, atraente, que muitas vezes, irmãos, acontece isso dentro da casa do Senhor. As jovens, principalmente, se encantam com pessoas de porte físico bonito, né, os olhos azuis, e não é isso que Deus se quer, não. Né? Às vezes o camarada é feinho, mas é uma pessoa honesta, digna, respeitador, né? E não é a forma exterior que vai mostrar quem é aquela pessoa, é o interior da pessoa, né? Eu conheço uma pessoa, irmãos, que ela estava prestes a se casar, né? E o sujeito, de um dia para o outro, disse quem ele era, né? Uma coisa assim absurda, uma coisa tremenda. Eu disse: minha filha, tu pulasse uma grande fogueira, né? Então, quando ele entrou, que ele correu para ungir aquele, não vai ser tanto. Espera aí, não é isso aí não. Meu negócio é com quem tem compromisso comigo. E chegaram-se todos os filhos daquele homem. Ele disse: não, mas tem mais algum? Tem. Quem? Davi como que diz assim numa linguagem, é um ruivinho, pequeno, sarará, que cuida só de ovelha. Disse: chame ele. Ninguém aqui senta à mesa antes dele, aquele rapaz chegar. Podia estar todo mundo com fome, mas ninguém senta à mesa senão quando aquele rapaz chegar, todo mundo se senta à mesa. Quando ele entrou na porta, Deus disse assim: é esse o rei, e o rei Davi. Louvado seja o nome do Senhor. José era um menino semelhante a esse. Os irmãos achavam que sabiam de tudo. Ele contou os sonhos dos seus pais. Não, a gente vai dos molhos. Não, vai se curvar diante de dia, não sei o quê. Quer dizer, traçaram um perfil que poderíamos dizer que era um crime premeditado, né? Vamos levar esse mancebo. O pai disse: não se preocupe não, que a gente cuida dele. Né? Já premeditando dar um fim a um jovem que eles tinham
uma certa inveja pelos seus sonhos, pela sua dedicação, pela sua pureza, né? Esses irmãos tinham essa inveja. E então aconteceu tudo aquilo. Eles queriam matar, mas um disse: não, vamos matar, não, vamos vender. É melhor, a gente vende, pega aqui, cria uma prova do assassinato, né? Pega a túnica dele, que é bonita, a gente mela de sangue, diz que uma besta fera do campo veio e comeu ele, estraçalhou ele, só sobrou isso aqui. Nosso pai vai acreditar. Né? E assim foi feito, irmãos, tudo. Mas não existe crime perfeito. Não existe. Enquanto a gente planeja alguma coisa, Deus dos céus nos contempla. Deus sabe a intenção do coração de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entrou para adorar, quem entrou preocupado, quem entrou agoniado, quem entrou atribulado, quem entrou de qualquer maneira, de qualquer forma, como disse aqui, um dia atribulado, Deus sabe da forma que você entrou. Agora, você não vai sair da forma que entrou, porque Deus transforma as coisas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, José também, irmãos, ele foi estratégico. Quando ele chegou lá, foi para a casa de Potifar, né? E lá, a Bíblia diz que tudo o que ele fazia o quê, irmãos? Prosperava. Aonde ele punha os seus pés, fazia as coisas, prosperava. Mas houve uma tentação, ou a mulher tentou José, e ele foi parar no calabouço. Mas, rapaz, já uma segunda vez já fui parar no calabouço, mas tudo Deus trabalhando. E lá para fim se chegou à verdade. Não era aquilo que as pessoas pensavam de José. Então, o rei do Egito colocou, através de um sonho, discernido por José, Deus deu o discernimento, colocou ele como maioral, chefe do Egito. Segundo a história diz e narra, e a Bíblia relata, ele era a segunda pessoa de Faraó. Primeiro Faraó, depois ele. O que ele dissesse estava feito e acabou-se. Ele era o maioral. Quando veio a seca, quando veio a tribulação, né, começaram a vir os seus irmãos. Veja, irmãos, ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não o conheceram. Ele conheceu os irmãos, aqueles são meus irmãos. E começou a formar uma estratégia, de como chegar a eles, de como se aproximar a eles, né? Para que o nome do Senhor viesse ser de uma maneira grande e glorificada, e as pessoas entendessem o trabalhar de Deus. Como Deus faz, como Deus age, como Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de toda a estratégia formada, chega-se aqui no versículo, capítulo 45 de Gênesis, e diz assim o versículo 1: Então Josué não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando Josué se deu a conhecer a seus irmãos. Se deu a conhecer, quer dizer, se apresentou a seus irmãos. E ele não se apresentou, até eu já ouvi alguém falar que Josué guardava mágoa no coração. Olha o dedinho. Josué não guardava mágoa no coração, não. Ele não guardava e nem guardou. Veja só, vou explicar aos irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? Ele fez uma pergunta, e depois ele disse, aí diz assim: E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Quer dizer, eles não acreditaram que era José.
Ficaram pasmados. Aí José vai e diz assim: e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes, para quem? O Egito. Ah, José guardou mágoa. Não. José precisava dizer a ele que ele era José, e eles deveriam conhecer José da história que eles fizeram lá atrás. Como é que esse cara sabe? Como é que ele... Eu sou José. Sabe quem eu sou José? Porque vocês me venderam. Mas não pese sobre vossos ombros ou sobre os vossos olhos esta imposição, esta agrúria sobre você. Não, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu quero saber se o meu pai vive. Se o meu pai vive. Você pode até dizer assim: mas por que José perguntou logo para o pai dele? Se você for lá para o Novo Testamento, quando Jesus foi colocado lá na sepultura, e morreu, ressuscitou e estava lá, que as Marias foram lá, aí ele se apresentou a ela e disse: vai, diz aos meus discípulos, e a quem? E a Pedro. Ele fez referência a Pedro. José tinha respeito ao seu pai, e a primeira coisa que ele perguntou foi: vive o meu pai? Ele poderia encerrar a história dizendo: eu sou seu irmão, você vem vender para o Egito, tudo bem, como é que estão as coisas? Mas ele era um homem temente a Deus, sabia que estava ali porque Deus havia projetado todo este trabalho para que o nome dele viesse a ser glorificado e que o nome do Senhor viesse a ser expandido e mantesse a linhagem do povo que Deus escolheu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E ele diz mais aqui: agora, pois, não vos entristeçais. Eles poderiam ter ficado tristes. Poxa, nós vendemos nosso irmão e agora ele está aqui. Né? Não se entristeçais com aquilo. Não é pelo momento, pelo aquilo que passou lá atrás. Às vezes acontecem coisas com a gente, irmãos, que a gente fica triste. E é o que eu digo sempre: às vezes as pessoas não perdoam, se desculpa. Porque perdão, se perdoa, se esquece. Mas quando se desculpa, se lembra do que aconteceu. Eu posso até ajudar, mas essa pessoa me fez isso me fez sofrer tanto, né? Lá atrás, no passado. Mas José procurou desmanchar isso. Só olha, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se e disse: não os entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Aí ele diz o quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha, eu não culpo vocês, não. Não se sintam culpados, não. Que tudo isso que aconteceu foi para Deus antecipar a minha vinda para cá, para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Porque eles poderiam se sentir culpados, como estavam se sentindo culpados, mas não é essa a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes a gente se sente culpado por isso, porque aquilo outro, por aquele outro. Irmãos, se Deus está no negócio, se Deus está agindo, se Deus está trabalhando, deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. Às vezes eu escutei o irmão Sandro dizer aqui, certa vez, que ele trabalhava aqui e de repente Deus abriu uma porta para ele ir lá para os Estados Unidos, de uma forma que ele nem esperava. Como é que eu vou fazer o que nos Estados Unidos? Foi, trabalhou, recebeu tudo quanto poderia receber e mais algumas coisas que seus amigos lá reuniram e deram a ele para o nascimento das suas filhas. Isso é quem? É Deus trabalhando lá na frente para que pudesse abençoar o seu povo. Quando a gente trabalha agora, quando Deus faz alguma coisa em nossas vidas, diz assim, até a palavra de Deus, que aquilo que eu faço hoje, tu não entendes. Venha entender depois.
Por que a gente passa tribulação? Por que a gente passa prova? Por que o crente passa prova? Você é para se perguntar, por que o crente passa prova? Não, porque é crente. Não, não é por isso não. Todo aluno que frequenta uma escola, aqui a irmã Deise, que é professora, sabe que ele, numa sala de aula, ele tem que testar os seus conhecimentos, fazer a prova, para no final do ano receber uma notícia, aprovado ou reprovado, ou recuperação. Crente passa a prova porque Deus prova aquele a quem Ele ama. E Ele quer aperfeiçoar isso na vida dos cristãos. Abra aí sua Bíblia em Timóteo. Abra sua Bíblia em Timóteo. Não vou fugir aqui não, deixa eu marcar aqui para não me perder. Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. O que é que diz a Bíblia? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo, e ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se o crente é provado, irmãos, é porque Deus prova aquele que ama para dar vitória ao seu povo e o nome dele ser glorificado. Nós passamos por esse teste? Passamos sim por esse teste, mas passamos com a graça de Deus em nossas vidas. É para nos orientar, é para nos corrigir, é para nos tornar pessoas melhores, é para nós entendermos as outras pessoas. Sim, entendermos as outras pessoas. Ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas. José teve falhas, seus irmãos teve falha, todos nós temos falhas. Agora nós temos que entender as outras pessoas. Quando Jesus chegou na beira do lago lá, e os discípulos estavam fazendo o quê? Limpando o quê? A rede. Por quê? Porque o quê? Não tinha pegado nada. Eles estavam limpando as redes. A gente precisa limpar a rede da gente. Eu preciso limpar as minhas redes. Não são redes de tarrafas, mas são redes espirituais para colher de Deus o que é bom. Quando a rede está furada, o peixe passa por ela e vai embora. E os discípulos eram homens experimentados. E Jesus disse, não tem peixe aí não? Não tem nada. Passei a noite aqui pescando. Vamos aqui um pouquinho. Afastou-se um pouco, pregou para a multidão e disse assim, lança a rede. E diz a Bíblia que eles lançaram, puxaram a rede, era tanto peixe que a rede estava se rasgando. Né? O barco estava indo a pico. Mas o que é que eles fizeram? Chamaram os próximos que estavam, vem nos ajudar. Vem nos ajudar. Vem, chega aqui e nos ajuda. Então, tudo isso Jesus nos ensinou. Tudo isso Jesus nos passou como ensinamento. E ele, voltando aqui para José, ele diz aqui, não se entristeçais. E diz o versículo de número 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me ouviu porque Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus se antecipou. Deus trabalha assim na nossa vida? Trabalha assim. Estamos aqui hoje, mas quantos livramentos Deus nos deu hoje e a gente nem percebeu? Para que a gente pudesse estar aqui nesta noite. E os irmãos pudessem, através das lives, estar ouvindo também. Deus trabalhou, Deus se antecipou. Deus se antecipou. Deus
trilhou, deixou os caminhos tortuosos em caminhos perfeitos, para que nós pudéssemos traçar este caminho e chegar na sua presença e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Deus trabalhou desta forma, nós não percebemos, mas Deus trabalhou. Por isso estamos aqui nesta noite. E ele continua dizendo: assim não fostes vós que me enviastes para cá. Olha o que Josué está dizendo. Não foi vocês que me enviaram para cá, não. Nas entrelinhas, vocês me ajudaram, se ajudaram. E agora todos nós vamos nos ajudar, um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não fique pesaroso, não. Olha, eu tenho aqui, porque vocês me ajudaram. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Meu irmão, não é pouca coisa, não. O homem era o poderoso chefão. O homem era poderoso, o homem era o cara. Mas foi por ele próprio? Não. Foi pela sua robustez? Não. Ah, foi porque... Não. Sabe por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estava no lugar em que Deus queria que ele estivesse. Não se contaminou, não se prostituiu, né? Não se antecipou. Tem uma adagem popular que diz assim: quem se apressa, come cru. Não é assim que diz? Né? Uma adagem popular. Josué não fez isso não, José. Ele não se antecipou a nada. Ele permaneceu no lugar de Deus. No lugar em que Deus queria que ele ficasse. Aleluia. E Deus foi soberanamente o exaltando, o colocando, e o colocou em um lugar de destaque. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus fez conosco? Quem éramos nós? Quem era João Dias? Quem era do Vale? Quem era Bira? Quem era eu? Quem era Mauri? Quem era Alexandre? Quem era vocês? Mas Deus nos trouxe. Deus nos antecipou, Deus nos trouxe, Deus nos colocou em lugar de destaque. Aleluia, para que o nome dele viesse a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aí ele diz assim: apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho, José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Respeito. Quando eu olho aqui esse texto de Josué, eu vejo o respeito que ele tinha para com o pai, o respeito que ele tinha para as coisas de Deus, o temor que ele tinha a Deus. Hoje em dia, irmãos, falta isso até entre os crentes, respeito. Falta respeito entre os crentes. Há pessoas que não se conformam com A, com a coisa B, com a coisa C, né? Qualquer coisa vai para as redes sociais. Falta de respeito, né? Josué chorou tão alto, que não tinha live naquela ocasião ali, não tinha serviço de som, que até a casa de Faraó escutou o choro dele. É? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o respeito é bom, é agradável a Deus. O respeito faz com que o homem seja honrado, respeitado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz-lhe assim, e tem dito: apressai-vos e subi ao meu pai. Versículo de número 10. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo
o que tens. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Dores, não acrescenta. Farol, eu quero deixar aquela terrinha ali só para a minha família. Farol diz, é toda sua. Faça como lhe apraz fazer. Pode ir, você tem meu aval, você tem a minha autorização. Pode ir, fique à vontade, José. Você merece. Mas não era José que merecia, era Deus que estava sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Se aposse daquilo que Deus lhe deu, minha irmã. Se aposse. Se Deus falou, se Deus confirmou, se Deus diz assim, eu estou trabalhando, deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Deus, aleluia, sabe trabalhar melhor do que eu e que você. Deus sabe trabalhar. Ele move, Ele tira, Ele joga, Ele bota para ali, Ele bota para cá. Mas o projeto de Deus é bom, é agradável, é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E ali, versículo 11 diz assim, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e a tua casa e tudo o que tens. Irmão, vá para ali, meu filho, vá para ali, minha família. Vou bancar vocês 5 anos. Sem aperreio, viu, Mauri? 5 anos. Sombra e água fresca. Vamos ficar. Cali, cuide lá das ovelhas. Vocês não precisam fazer nada. Eu vou bancar vocês. Eu vou bancar vocês durante 5 anos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando Deus resolve bancar para alguém, irmãos, saia de perto. Não atrapalhe não, viu? Não atrapalhe não, porque é dele, é para ele e a glória é dele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos dos meus irmãos, irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e farei saber ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão mais novo, né? E chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Eu fico imaginando aqui esse último versículo para nós encerrarmos. E seus irmãos falaram com ele. O que é que os irmãos de José se dirigiu para dizer a ele? Talvez, meu irmão, me perdoe, eu fiz aquilo com você. O outro, meu irmão, como pode? A gente fizemos tanta coisa ruim para você e você agora nos dá presentes, você nos trata com tanto carinho, você agora nos trata com tanto amor. Meu irmão, a gente é digno de morte, a gente precisa morrer, precisa pagar. Diga, você é seu escravo. Não, não precisa de nada disso. Deus já fez tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, irmãos, muitas vezes, talvez os irmãos de José, para chegar a ele, deu um nó na garganta, um entalo, né? Dá um entalo quando a gente quer pedir perdão, não dá um entalo? Dá entalo, sim. Dá entalo. Irmão Sano contou aqui, não foi, Sano? Lá no trabalho dele, mas ele ligou para o camarada, só veio ter paz, quando disse, homem, me perdoe, me exaltei, eu falei o que não devia, e o cara disse, rapaz, eu também tive isso, quer dizer, resolveu. Né? Tem tanta gente que a gente precisa abraçar, tem tanta gente que a gente precisa se comungar, tem tanta gente que a gente precisa dizer assim, olhando nos olhos, eu te amo em nome de Jesus. Mas
tem uma barreira. Porque tem pessoas que a pessoa olha assim e diz assim: como é que eu vou pedir perdão a uma pessoa que me fez o mal? Como é que eu vou pedir desculpa a esta pessoa que me fez tanto sofrer na vida? Irmãos, aleluia. Deus quer uma igreja sadia. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja redimida, lavada, comprada. Deus quer ver um povo zeloso. Deus quer ver um povo abrangente. Deus quer ver um povo sincero. Deus quer ver esse povo sincero. Louvado seja Deus. Deus quer ver isto. Não adianta, irmãos, querer maquiar aquilo que Deus conhece de longe. Não adianta querer maquiar as coisas para aparecer. Deus vê todas as coisas. Amém, meus irmãos? Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, Deus nos dê graça, nos dê força, que possamos sempre olhar para os nossos irmãos, perdoar nossos irmãos, abraçar nossos irmãos e dizer assim: fiz isto porque Deus me ajudou. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? Pedir perdão não é fácil. Não é fácil. Eu tive que pedir perdão, às vezes, um camarada, um ímpio, um chefe meu amigo, eu vou dizer uma coisa, viu? Mas quando Deus dá graça, Ele dá graça e a gente vai, faz, e a gente se sente livre, parece que está voando, porque isto é a vontade de Deus em nossas vidas. Amém?